letra E. Eu vou digitar a letra D agora e colocar no chat, tá? A letra D é a multidão. Letra C, tia. Desculpa, letra C. Aqui no meu caderno está errado. A multidão. Aí vocês vão deixar um espaço para resposta, um tracinho. Por melhores condições de trabalho. Eu vou enviar para o chat, pessoal. Ô, tia, então eu vou deixar 2 folhas, tá bom? Pra eu copiar a próxima. Esse dever que você tá passando agora, depois. Então tá bem. Gritava. Então, pessoal, ó, já está aí no chat. A multidão, um espaço para resposta, por melhores condições de trabalho. Nesse espaço, vocês irão completar com o verbo. Eu coloquei já o verbo conjugado. Só eu mesmo, né, gente? Gritar. Já praticamente dei a resposta, né? O verbo é gritar, no infinitivo. Vão completar aí no pretérito imperfeito. Saiu ali letra D, mas essa é a C, pessoal. Quem parou junto comigo na última aula sabe que essa é a letra C, mas eu vou refazer aqui. Agora foi, pessoal. Saiu C e D junto, mas é C. A multidão por melhores condições de trabalho. Tracinho para resposta. Por melhores condições de trabalho. O verbo é gritar. E por último, Estados Unidos. Bom dia, professora. Bom dia. Estou escrevendo a letra D. A letra D, pessoal, e última, do número 4, é Estados Unidos, espaço para resposta, o país do basquete. Verbo ser no presente do indicativo. Eu gostaria que, para vocês fazerem essa atividade, usassem o livro, tá? Eu hoje não vou utilizar o módulo 2, porém eu gostaria que vocês utilizassem para ajudar aí nas respostas. Abrissem lá na página de concordância verbal, que se eu não me engano é um pouquinho depois da explicação de sujeito, né? Aí vem falando sobre concordância do sujeito simples, concordância do sujeito composto. Tem pouquinhas regras lá e essas regras vão ajudar vocês a fazerem esse número aí, tá? Tia, Oi, Thiago não tá conseguindo entrar. será que é conexão? Não sei. Ô, tia, Oi, sabe aquele dever que você passou na plataforma? qual?
exercício de fixação? Na, Qual é o ver- tipo de sujeito? Na verdade, não fui eu que passei, foi Tatiana que passou para 7.2. Mas eu acho que lá tá como sétimo, né? Ela não especificou. Não. Mas se vocês Eu tiverem fui. copiado. Oi? Eu não falei nada. Ah, tá. Pessoal, tem um exercício lá na plataforma, mas foi a professora Tatiana que colocou para a turma 7.2. Eu não sei se ela especificou a turma, tá? Mas se vocês tiverem copiado, não tem problema não. Depois eu olho lá e corrijo com vocês. O problema é que eu deixei pouco espaço para fazer o número 5. Ah, não tem problema não. De repente, Renan, de repente eu vou parar nesse número e aí a questão de sujeito e predicado fica para a tarefa de hoje. Vamos ver. Então, pessoal, como é que vocês vão fazer esse número? Esse número é a respeito de concordância. A concordância é a relação do verbo com o sujeito da frase. Para isso, nós temos que olhar se o sujeito é simples, se o sujeito é composto. No caso, se o sujeito for composto, se ele está na ordem direta ou se ele está na ordem inversa, para fazer a concordância adequada, tá? Por isso eu pedi que vocês utilizem o livro, porque no livro tem as regrinhas que eu expliquei. Na letra A, reparem, o sujeito é composto, o diretor e o coordenador, tá? Sujeito composto na ordem natural, na ordem direta. O que é a ordem direta? Quando ele aparece no início da oração, antes do predicado. Então, qual será a concordância adequada aí? O verbo ficará no singular ou o verbo ficará no plural? Plural. No plural, tá? O verbo aí ficará no plural para concordar com os núcleos, que são dois, né? Sujeito composto tem dois ou mais núcleos. Nesse caso aí da letra A, dois no dor. Portanto, o verbo precisa estar no plural com os núcleos, tá? Então, como é que vai ficar o verbo aí? Comparecer no passado, no pretérito perfeito. O diretor e o coordenador compareceram. Então, em hipótese alguma, poderia ser compareceu, tá, pessoal? O diretor e o coordenador compareceu, porque aí não estaria fazendo a concordância adequada. Verbo no singular, sujeito composto. Então, correto, compareceram. Vou colocar lá no chat. Ô tia, Compareceram. no número 4 eu fiquei com Oi. dúvida em qual pessoa era para conjugar. Qual letra, Renan? Todas. Se era a primeira, segunda ou terceira. Ah, mas aí você vai ver de acordo com a frase, Ah, tá. tá? Agora, olha só, prestem atenção aí na letra B, pessoal. Na letra B, o sujeito também é composto, porém, ele aparece na ordem inversa. O que é a ordem inversa? Quando ele vem no final da frase, quando o predicado vem primeiro e o sujeito vem após, tá? Olhem lá, o bebê e a mãe, sujeito composto. Como será a concordância com o sujeito na ordem inversa? E aí, pessoal? Quem sabe me Dormiram. responder essa? Eu botei O dormiram. certo é só dormir? Vamos lá. Quem está com o livro aí do lado vai saber me falar a explicação. E aí?
Reparem, na letra A, o sujeito é composto e estava no início da frase. Está no início da frase. A concordância ficou o verbo no plural, para concordar com os dois núcleos. Agora, eu também tenho o sujeito composto na letra B, porém ele está na ordem inversa, no final da frase. Como será essa concordância? O verbo ficará no plural, o verbo ficará no singular, ou há as duas possibilidades? Qual é a adequada aí? Tia, não tô com o livro, não. Aqui, não. Nem eu. Ana Bárbara falou, tá certo, pessoal? Dormiram o bebê e a mãe? Eu botei assim também, mas não sei se tá certo. Ela também colocou. Certeza de vocês. Tá certo ou não? Dormiram o bebê e a mãe? Silêncio total. Ninguém sabe, tia. Então, fala a resposta aí, tia. Vamos lá. Quando o sujeito aparece no final da frase, há duas possibilidades de concordância. Eu posso colocar o verbo no plural, concordando com os dois núcleos, que são bebê e mãe, ou eu posso também colocar o verbo no singular, concordando com o núcleo mais próximo, que seria bebê, tá? Então, se eu optar por colocar o verbo no plural, dormiram o bebê e a mãe. Eu estou fazendo a concordância de dormiram com dois núcleos, bebê e mãe. Por isso o verbo no plural. Mas também está correto colocar dormiu. Dormiu o bebê e a mãe. Nesse caso, com o verbo no singular, eu estou fazendo a concordância somente com o núcleo mais próximo, que é bebê, tá? Então, as duas possibilidades aí estão corretas. Sujeito composto na ordem inversa, no final da frase, o verbo pode ficar no plural, concordando com os dois núcleos, ou também pode ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo, tá? Mas só quando for sujeito composto no final da frase, né? Isso aí, Renan, no final da frase. Quando ele estiver no início, que é o exemplo da frase da letra A, aí não. Nesse caso, quando ele aparece no início, o verbo sempre fica no plural. O diretor e o coordenador compareceram, tá? Então, sujeito composto no início da frase, na ordem direta, o verbo fica no plural. Agora, quando o sujeito composto aparece na ordem inversa, que é no final da frase, a concordância pode ser feita de duas maneiras. Verbo no plural, concordando com os dois núcleos, ou verbo no singular, concordando com o núcleo mais próximo. Então, a resposta que vocês colocarem vai estar correta. Tá? Agora, na letra C, por isso que eu gostaria que vocês estivessem com o livro perto, porque eu gostaria que vocês identificassem a que regra se refere cada letra. Por exemplo, na letra C, a multidão. Essa frase é referente a qual regra? Vamos lá, quem está com o livro aí ao lado? Como assim, tia? Qual regra? Eu não tô com o livro do meu lado, não, tia. Pessoal, Nem eu. quando eu expliquei concordância verbal, eu mostrei para vocês que a concordância é só a regra, regra, regra e regra. No livro de vocês tem essas regras, tá? Eu não estou com o livro aqui perto, porque eu não programei para utilizá-lo hoje. Porém, eu pedi que vocês pegassem justamente para fazer esse número 4. Se eu não me engano, está um pouquinho depois, a explicação de concordância está um pouquinho depois de tipos de sujeito. E lá tem as regras. Regra de quando vem com sujeito simples, regra do sujeito simples, regra do sujeito composto, regra de quando aparece nome no coletivo, regra de quando aparece uma palavra que só é usada no plural. Então, eu queria que vocês identificassem qual é a regra que se refere a cada letra aí. Por exemplo, a letra C começa com a multidão. Essa frase se refere a qual regra?
Ana Bárbara tá com o livro aí? Tô. Vê se você consegue identificar. São poucas as regras, pessoal. Na verdade, existem várias, porém, nesse primeiro momento, Tia, nós colocamos Camille, o verbo fica no singular quando se refere a um substantivo coletivo? isso, exatamente. Ó, a colega já conseguiu identificar a que regra essa frase se refere, tá? Essa frase, a multidão, tem uma palavra, tem um substantivo coletivo, tá? Qual é o substantivo coletivo? Multidão. Para quem não lembra, o substantivo coletivo é aquela palavrinha que no singular indica uma multiplicidade de seres, de coisas. Então, quando eu digo multidão, a palavra está no singular. Porém, a noção que nós temos é de muitas pessoas, né? Multidão de pessoas. uhum. E aí, como será a concordância do verbo com a palavra no coletivo? O verbo vai concordar com a palavra no singular ou com a ideia de pluralidade? Aí, no caso, vai ficar a multidão gritava ou a multidão gritavam? A Gritava. multidão gritava. Gritava, tá? Pra concordar Então, com a ideia. Não, na verdade, concorda com a palavra, com o Qual a coletivo, palavra? tá? No caso, multidão, que está no Ah, singular. tá. Então, o verbo aí fica gritava no singular para concordar com a palavra multidão, que também está no singular. A concordância não é com a ideia de plural, porque quando a gente fala multidão, nós imaginamos o quê? Muitas pessoas. Então, aí muita gente faz a concordância errada. Já que aí a noção é de pluralidade, de muitas pessoas, eu vou utilizar o verbo no plural. Porém, tá errado, tá? Aí, seja com a palavra multidão, que é um coletivo, ou com qualquer outro coletivo, o verbo fica no singular. Ele não concorda com a ideia de pluralidade, ele concorda com a palavra no coletivo, tá? O coletivo mesmo. Então, aí, multidão, a multidão, pretérito imperfeito, gritava e não gritavam, tá? A multidão gritava por melhores condições de trabalho. Então, vou colocar lá. Não pus a letra B, não. Letra B. A letra B pode ser dormiram ou dormiu. Tanto faz. Se vocês quiserem, anotem até as duas respostas, que é para na hora de estudar, vocês saberem que ali há as duas possibilidades. E letra C, a multidão gritava. Agora, a letra D, pessoal que está com o livro aí, Ana Bárbara, Estados Unidos, tracinho para a resposta, o país do basquete. Veja se você consegue ver aí a que regra está se referindo. Consegui, Camille. E aí? O Lê verbo fica no plural. a regra. O verbo fica no plural quando faz referência a nomes usados apenas no plural e precedidos de artigos. Se o nome não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Muito bem. Pessoal, Ana Bárbara acabou de ler a regra referente à letra D. Qual é a regra? Existem nomes que são sempre usados no plural, como é o caso de Estados Unidos. Estados Unidos é um nome sempre utilizado no plural, assim como Campinas, Minas Gerais, assim como a palavra ônibus. Então, são palavras que já foram formadas, criadas no plural. Como será a concordância com essas palavrinhas? Aí vai depender. Se antes dessa palavra, se ela vier precedida de um artigo, o verbo ficará no plural, tá? Agora, se essa palavra não vier precedida de artigo, o verbo fica no singular. Na letra D, a palavra Estados Unidos está precedida de artigo ou não? Não. Não. Então, o verbo vai ficar no Singular. singular. Estados Unidos verbo ser, tá? Estados Unidos
é o país do basquete, tá? Agora, se antes de Estados Unidos estivesse lá os Estados Unidos, a concordância seria essa? Não. Não. Aí ficaria os Estados Unidos são, ok? Então, a concordância com nomes no plural vai depender do artigo. Se tiver artigo antes do nome no plural, o verbo concordará com o artigo, tá? Reparem que quando Qualquer eu falo artigo, tia? isso, qualquer artigo. Aí vai depender do nome, né? Se for um nome no masculino, o artigo vai ser masculino. Se for um nome no feminino, o artigo vai ser feminino. A questão aí é, se tiver artigo, o verbo concordará com o artigo. Reparem, quando eu falei os Estados Unidos são, por que eu flexionei o verbo ser no plural? São, para concordar com o artigo os, que também está no plural. Agora, sem o artigo, o verbo concordará com o nome, ficando no singular, tá? Então, a regra é essa. Tem artigo, o verbo fica no plural. Não tem artigo, o verbo fica no singular. São regras, pessoal. E não tem jeito. Regras, nós temos que estudar, ler, reler, até decorar. Porém, nesse primeiro momento, nós não vimos muitas regras. Nós vimos poucas. Tem poucas regras lá no livro. Então, ó, vou falar aí novamente sobre cada uma das regras. A letra A regra é referente ao sujeito composto no início da frase, na ordem direta. Na letra B, a regra é referente ao sujeito composto na ordem inversa, no final da frase. A letra C, a regra é referente a palavras, a nomes coletivos, tá? Substantivos coletivos. E a letra D, a regra é referente a nomes que são sempre utilizados no plural, ok? Não é difícil, pessoal, é só ler mesmo, ler, reler para poder decorar. Sendo que em algumas frases a gente não precisa nem decorar. Por exemplo, Maria e Pedro foi à praia ou foram à praia? Foram. Foram. Maria e Pedro foram à praia. Aí eu estou falando de duas pessoas, de dois seres, né? O verbo aí tem que concordar com os dois núcleos, Maria e Pedro, tá? Então, algumas regras já estão mais que enraizadas na nossa mente. A gente não precisa ficar decorando. Agora, vamos lá. Ficou faltando passar mais um número, mas esse número eu vou deixar para passar com outro exercício que eu preparei, tá? Como na última aula eu percebi que alguns estavam fazendo confusão com predicado, respondendo errado. Lembram que eu falei que eu iria preparar mais uma atividade sobre predicado? E aí eu preparei uma outra atividade, mas antes eu gostaria de fazer algumas observações sobre a oração sem sujeito, né? Quando eu expliquei tipos de sujeito, falei sobre o sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Mas a oração sem sujeito, eu falei de forma muito superficial, até para não confundir a cabeça de vocês, e deixei para falar, né, das particularidades, das observações das orações sem sujeito, agora, tá? Então, vamos relembrar aí. Alguém me diz aí um caso de oração sem sujeito, que também são regrinhas, né? São vários casos. Sem sujeito? Sua conexão caiu, né, Renan? Tinha. Então, eu acabei de falar que antes de eu passar mais uma atividade, que eu nem sei se vai dar tempo de passar hoje, eu preparei uma atividade aqui com questões sobre predicado, que vocês não foram muito bem na outra aula. Mas antes eu gostaria de fazer algumas observações sobre a oração sem sujeito, que eu já
expliquei, né, sobre a oração sem sujeito, mas as observações, os detalhes da oração sem sujeito, eu deixei para falar depois, para não confundir a cabeça de vocês. Então, vamos relembrar primeiro um caso de oração sem sujeito. Alguém me fala aí, quando que acontece a oração sem sujeito? Pode falar uma frase? Pode. Choveu José muito falou alguma ontem à coisa? noite. Eu falei, tia. Renan falou, choveu muito ontem. Você falou o quê? Ou José, não ouvi. Eu vou ter assim, ó. Choveu muito aqui em São Gonçalo. Mas tem sujeito, não tem? Sim. Não tem não. Por que nessa frase não tem sujeito, pessoal? Choveu muito Porque em São indica um Gonçalo. fenômeno da natureza. Porque há um verbo que indica fenômeno da natureza. As orações sem sujeito são construídas apenas de predicado. Toda a frase faz parte do predicado. Reparem, o predicado não faz diferença sobre quem praticou a ação. Não existe um ser, uma pessoa que praticou essa ação, tá? Então, eu coloquei aqui numa folha algumas observações sobre a oração sem sujeito, tá? Todas as orações sem sujeito apresentam verbos que são chamados de impessoais. O que são verbos impessoais? Nós acabamos de falar. São aqueles que não se referem a nenhuma pessoa do discurso. Quando eu falo choveu muito, eu estou fazendo referência ao eu, ao tu, ao ele, ao nós? Não. Não. Então, por que os verbos nas orações sem sujeito são chamados de impessoais? Porque eles não se referem a nenhuma pessoa do discurso, tá? Verbo impessoal significa que a oração não tem sujeito. Verbo impessoal significa sem sujeito. Olha lá. Observações da oração sem sujeito. Então, a primeira observação que eu coloquei foi essa. Apresenta verbos impessoais. Toda vez que vocês ouvirem verbos impessoais, são verbos que não apresentam sujeito. São os verbos que aparecem nas orações sem sujeito, tá? Eu coloquei aqui embaixo, ó, não se refere a uma pessoa do discurso, que é o caso de choveu. Choveu é um verbo impessoal, assim como trovejou, assim como o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, assim como o verbo ser, estar, né, que nós vimos na outra aula, na indicação de clima ou de tempo. Uma outra informação sobre a oração sem sujeito é que, por não existir um sujeito nessas orações, os verbos permanecem sempre na terceira pessoa do singular, tá? Vocês vão reparar que em todas as orações sem sujeito, o verbo está no singular, o verbo está na terceira pessoa do singular. Por que ele sempre fica na terceira pessoa do singular? Hein, pessoal? Ó, um exemplo aqui, ó. Havia 1.200 pessoas na fila. E aí, muitos vão perguntar assim, ué, por que havia está no singular se a expressão que vem depois é 1.200 pessoas? O certo não seria haviam no plural para concordar com 1.200 pessoas? A resposta é não, pessoal. Por quê? Quando a oração é sem sujeito, significa que o verbo não tem com quem concordar. O verbo ele não concorda com o sujeito da oração. Porém, nessa oração não existe sujeito. Aqui, 1.200 pessoas não é o sujeito da frase. Por isso, o verbo fica no singular, ok? Ele fica no singular porque não há um sujeito para ele concordar. Então, em todas as orações sem sujeito, vocês vão perceber que o verbo aparece
na terceira pessoa do singular, justamente por não ter um sujeito para o verbo concordar. Diferente da frase, por exemplo, é a frase que eu acabei de falar ainda agora, Maria e Pedro foram à praia. O verbo aí ficou no plural, foram, porque tem com quem concordar. O verbo está concordando com Maria e Pedro. Diferente dessa frase aqui, ó. Havia 1.200 pessoas na fila. Quando o verbo haver aparece no sentido de existir, aqui no caso, haver está com o sentido de existir. Existiam 1.200 na fila. Então, significa que a oração é sem sujeito. E por não ter sujeito, o verbo fica no singular. Tá bom, pessoal? Uma outra informação sobre as orações sem sujeito é que, com exceção do verbo ser, tá? Eu acabei de falar que nas orações sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Porém, à exceção do verbo ser. O verbo ser, ele vai concordar com a expressão numérica que o acompanha. Então, aqui, ó, eu coloquei 2 exemplos com o verbo ser. É 1h e embaixo são 9h. Então, pessoal, com a exceção do verbo ser, tá? Todos os outros ficam no singular, exceto o ser, que vai concordar com o numeral, com a expressão numérica. Aqui, por ser 1h, o verbo ficou no singular. É 1h. Embora muitos digam são 1h, é errado, tá, pessoal? Então, aqui o verbo ser no singular é 1h, concordando com o numeral, com a expressão numérica que é 1. Já embaixo, 9h. E aí, então, eu flexionei o verbo para o plural. São 9h. Por que eu estou falando do verbo ser? Porque em orações em que o verbo ser aparece indicando tempo ou clima, a oração também é sem sujeito. Então, exceto o verbo ser, tá? Ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Vai depender da expressão numérica que estiver após. Tirando o verbo ser, todos os outros, os que indicam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, anoitecer, o verbo haver com o sentido de existir ou de acontecer, todos eles ficarão no singular. Uma outra informação, reparem quantas informações sobre a oração sem sujeito. Então, se eu dissesse tudo isso no dia em que eu expliquei cada tipo de sujeito, vocês iriam ficar com a cabeça assim, atordoada, né? Aqui eu coloquei uma outra explicação, seguinte. Se os verbos que exprimem fenômenos da natureza forem usados no sentido figurado, ou seja, no sentido simbólico da palavra, significa que a oração vai ter sujeito sim. Como assim, professora? Vamos pegar o verbo chover. Quando eu digo assim, choveu muito ontem, o verbo chover está sendo utilizado no sentido literal, no sentido denotativo. Chover só pode chover o quê? Chuva, né? Água. Então, aí o verbo chover está no sentido real, oração sem sujeito. Porém, esse verbo pode ser empregado no sentido figurado, no sentido simbólico, conotativo da palavra. Quando eu digo assim, ó, choviam crianças na distribuição de brindes. Olha lá. Choviam crianças na distribuição de brindes. O verbo chover está sendo utilizado no sentido figurado. Pode chover crianças, pessoal? Eu acho que não, né? Só se alguém jogar elas pro alto de uma forma muito... Não tem como chover crianças. Aqui o verbo está no sentido figurado, indicando que
existiam muitas crianças ali na distribuição de brindes, tá? Então, quando os verbos que indicam fenômenos da natureza forem utilizados no sentido figurado, no sentido conotativo, a oração passa a ter sujeito. Olha lá. Choviam crianças na distribuição de brindes, o sujeito vai ser crianças, tá? Sujeito simples. Ok? Tia, não dá pra ver nada. Agora dá. Verdade. Sim. Agora dá, tava muito perto. Aham. Muita coisa escrita na folha, eu preciso afastar. Mas quando eu afasto muito, aí a letra fica pequena. Mas vocês estão conseguindo ver? Sim, Sobe um tá pouquinho bom. a folha. Sim, Oi? só um pouquinho. Isso. Assim, assim. Então, reparem aí, ó. Choviam crianças na distribuição de brindes. Nessa frase, pessoal, eu não vou poder dizer que a oração é sem sujeito, porque o verbo chover não está sendo utilizado no seu sentido real, no seu sentido literal. Ele está no sentido figurado, indicando que ali existiam várias crianças. Então, quando qualquer verbo que indica fenômeno da natureza for utilizado em sentido figurado, a oração passa a ter sujeito. O sujeito nessa oração é crianças, sujeito simples, tá? Eu vou só aproximar para mostrar para vocês, ó. Crianças, sujeito simples, choviam, aqui está sendo utilizado no sentido figurado. Isso não existe, né? Chover crianças. Então, chover no sentido literal, no sentido real, choveu muito ontem, oração sem sujeito. Agora, chover com sentido figurado, como nesse caso, choviam crianças na distribuição de brindes, aí a oração passa a ter sujeito, tá? O sujeito, no caso, é crianças. E mais uma informação, a última informação sobre oração sem sujeito. Eu falei para vocês que quando o verbo haver aparece na frase com o sentido de existir ou acontecer, a oração é sem sujeito, certo? Mas quando na frase, em vez de aparecer o verbo haver, aparece o verbo existir ou o verbo acontecer, aí a oração passa a ter sujeito. Como assim, professora? Ó. Estão conseguindo enxergar? Em cima é só a explicação que eu já falei. Estão conseguindo enxergar as frases? Não. Não, tem que afastar. Afasta. Afasta tá bom, sabe, um tá bom. pouquinho. E, Aham, tá bom. ó, a primeira frase, eu utilizei o verbo haver. Há muitos animais no zoológico. Esse verbo está sendo utilizado com o sentido de existir, não é isso? Existem muitos animais no zoológico. Portanto, a oração é sem sujeito, porque o verbo haver tem sentido de existir. O verbo haver aparece na frase. Então, a oração é sem sujeito. Mas, porém, contudo, todavia, quando na oração aparece o verbo existir em vez de haver, aí a oração passa a ter sujeito. Olhem bem, existem muitos animais no zoológico. Agora o verbo eu coloquei no plural para concordar com o sujeito da frase, que é muitos animais, que também está no plural, tá? Aqui eu fiz a concordância porque a frase com o verbo existir passa a ter sujeito. Então, essa é mais uma observação sobre a oração sem sujeito. Quando o verbo haver aparecer, no sentido de existir, a oração é sem sujeito. O verbo fica no singular. Agora, quando é o verbo existir que aparece, a oração possui o sujeito e aí eu faço a concordância devida. Como aqui o sujeito é muitos animais no plural, eu coloquei existem.
também no plural. Se aqui fosse um nome no singular, o verbo ficaria no singular, certo? Ok, pessoal? Ok, tia. Falem alguma Ok. coisa, vocês estão muito quietos Ok. hoje, tá? Ah, a gente tem que gravar tudo isso? Não, não tem que gravar tudo isso, mas são informações que vocês precisam saber a respeito da oração sem sujeito. E como são muitas informações, eu deixei para falar depois, numa aula separada, para não confundir a cabeça de vocês, já que é muita coisa, tá? Então, são essas informações que eu não podia deixar passar. Depois eu vou passar um exercício para ver se vocês realmente entenderam o que eu falei sobre essas observações. E deixa eu ver a hora aqui. 8h50, nós temos mais 10 minutinhos. Dá tempo de fazer só a chamada. Verdade, tia. Queria falar não. Será? Acho que não, hein? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Dá tempo de um exercício de casa, hein? Que exercício? Dá não, tia. Dá não, Dá não. Lógico que não, tia. Ó, Não dá, vocês não. já, Dá Tia, não, dever, gente, é não muito dá, não. lerdo. Óbvio que não. vocês já estão com o caderno em mãos. Eu já vou ter que copiar, tia. O dever que eu não vim aula passada, não. Mas aí você Tia, eu copia. acho que não dá tempo. Dá, sim, Não senhor. Dá tempo Faz não, a chamada, tia, Já melhor. são Tranquilo. 8h52. passa muito rápido. É, tia, muito pouco tempo. Ah, vocês são... Não dá. Fogo. Olha só, pessoal. Então, amanhã, tá? Na nossa próxima aula de português, eu vou passar uma atividade sobre predicado, porque eu senti que vocês tiveram muitas dúvidas na nossa última aula sobre isso. Vou passar o número sobre o sujeito que ficou faltando e algumas atividades aí sobre o que eu falei hoje, sobre a oração sem sujeito, para ver se vocês realmente estavam atentos, tá? Então, vou ceder ao que vocês querem, a chamada. Vamos então à chamada, pessoal. Ana Bárbara, eu já coloquei presença. Presente. Ana Clara também. Arthur, tá aí? Arthur? Breno? Também não, tia. Caroline? Presente. Daniel, coloquei ok. Eu aqui. Diana, eu coloquei também. Ellen, tá aí? Não. Não. Gabriel Cabral? Aqui. Ô, professora, Oi. você pode me anotar? Eu vou ter que sair agora. Tá bem. Pode deixar. Gabriel Maurício, não. Gabriel Ribeiro, ok. Gabriel, continua aí, Gabriel? Sim, tia. Gabriel Soares, tá aí? Soares? Pode sair, tia? Pode, pessoal. Ó, quem já respondeu, beijão, bom dia e até amanhã. Tia, me anota aí, Vocês. tia. Você eu já anotei, Tchau, Renata. tia. Muito obrigada. Nada. Júlia Rodrigues. Bom dia, tia. Presente, estou aqui. João Gabriel, eu já anotei. João Pedro também. José Augusto entrou depois. Tchau, tia. Tchau. Júlia Lima também tá aí. Tchau, tia. Júlia Fica com Deus. Costa, não. Tchau, tia. Beijo. Beijo. Júlia Silveira tá aí, pessoal? Júlia Silveira. Tá. Ela botou no chat. Cadê? Ela tá com o nome de Wesley, sei lá o quê. Laís também tá aí. Primeira aula dela. Kemily. Tchau, Laís. Kemily tá aí, pessoal? Tchau, tia. Tchau. Kemily não, né? Lucas Felipe, ok. Pedro Lucas eu já marquei.
Pedro Vitor, tá aí? Pedro Vitor entrou depois, né? Rafael Lucien. Rafael Lucien hoje não veio não, né, pessoal? Rafael Lucien, não. Rafaela, ok. Rebeca, ok. Renan, ok. Esses eu marquei no início da aula. Sabrina, ok. Respondeu no chat. Stephanie, tá aí? Stephanie hoje também não, Não. né? Tiago conseguiu entrar, né? Ok. Vitória. Vitória, não. Yasmin Rezende, ok, já saiu. E Igor, não. Tá bem, então. Então, pessoal, beijinho, até amanhã. Tchau, tia. Tchau, Tchau, Camille. Até tchau. amanhã. Até amanhã.
se alimentar. Ô tia, eu vou ficar 4 horas sim, mas eu vou ficar brincando com a minha bichinha. Tá, mas ele não quer dizer